Luz e Paz para hoje. Uma série de temas bíblicos da autoria de Joaquim Dias, na voz de António Sala. Tema 12. A lei que mostra o caminho para a luz e a paz. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1, 2. Esta lei de que fala o sábio Salomão é a lei dos 10 mandamentos, a que se encontra na Bíblia em Êxodo 20, 3:17, e que é repetida em Deuteronômio 5, 7, 21. Identificação e fundamento da lei. Como é descrita no Antigo e no Novo Testamento, a lei que alegra o coração. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Salmos 19, 7, 8, Apocalipse 14, 12. Quem escreveu essa lei? O próprio Deus. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, 18, Deuteronômio 4, 13. Em que princípio fundamental se baseiam os 10 mandamentos? Deus é amor. Os mandamentos de Deus estão baseados no amor, porque são uma expressão do seu caráter. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, portanto, como está expresso na referência bíblica anterior, resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Primeira Epístola de João 4:8, Mateus 22, 37, 40. Propósito da lei de Deus e a importância do seu cumprimento. O que podemos obter dos mandamentos de Deus? Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Salmos 119, 104. Qual é a importância do cumprimento da lei de Deus? Disse Jesus a um certo jovem rico: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus advertiu também: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Disse o sábio Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo o homem. Como avisa Tiago: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É de salientar que a lei da liberdade é a lei dos 10 mandamentos, porque, ao cumpri-la pela fé, somos livres da condenação e escravatura do pecado. Mateus 19, 17, 7, 21. Eclesiastes 12, 13, Tiago
2:12. Que relação há entre a vida eterna e a guarda dos 10 mandamentos? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A prova de que conhecemos Deus é a guarda dos 10 mandamentos, pois nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João 17:3, primeira epístola de João 2:3-4. A relação entre as funções da lei e a fé para a nossa salvação. Para ser salvo, de acordo com a resposta de Jesus à pergunta do jovem rico, o que é necessário? Que se guarde os mandamentos. O apóstolo Paulo, em resposta à mesma pergunta, responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crer implica ter fé, e a fé é necessária para a salvação. Mateus 19:17, Atos 16:30-31. Serão contraditórias estas duas respostas: salvos pela lei ou salvos pela fé? O mesmo Paulo esclarece: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes de estabelecermos a lei. Do mesmo modo, o Tiago confirma: a fé sem as obras é morta. A verdadeira fé produz as obras que agradam a Deus ao obedecermos aos seus mandamentos. Romanos 3:31, Tiago 2:20. O que diz a Bíblia ser o pecado? Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. Primeira Epístola de João 3:4, na tradução A Bíblia para Todos. Qual é a função da lei? Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei mostra o que é pecado, mas não nos salva do pecado, pois a sua função é de nos consciencializar de que pecamos e fazer-nos sentir a necessidade de buscar o perdão em Jesus. Pela fé, então, aceitamos o perdão que Cristo nos oferece, assim como o seu convite para nascer de novo. Romanos 3:20, João 3:6. Onde coloca Deus a sua lei quando pela fé aceitamos Cristo como nosso Salvador? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Hebreus 8:10. Duração e imutabilidade da lei. Ao contrário das leis cerimoniais, por quanto tempo duraria a lei dos 10 mandamentos? Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Salmos 119, 151, 152. Tem alguém autorização para mudar os mandamentos de Deus? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve retirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3:14. Fez Jesus alguma alteração na lei de Deus? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um destes pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17, 19. Como permaneceu Jesus no amor do Pai? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Atitude inteligente perante a lei de Deus. O que fará o sábio de coração perante a lei de Deus? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Provérbios 10, 8. O que têm os que guardam a lei? Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos 119, 165. Como mostramos que amamos a Deus? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Primeira Epístola de João 5, 3. Como considera Deus o que guarda só alguns mandamentos? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2, 10. Conclusão. A lei de Deus é uma revelação da vontade e do caráter do seu autor. Deus é amor e a sua lei fundamenta-se no seu amor. A lei é uma fonte de felicidade e de paz. Para se viver uma vida de paz, de segurança e sem temor, do presente e do futuro, precisamos de conhecer, aceitar e obedecer à lei de Deus por amor. Quem não deve, não teme, diz o adágio popular, certamente inspirado na palavra de Deus que nos diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Aquele que ama a lei moral de Deus rejeita as trevas e anda na luz, vive em paz e não temos problemas, pois, como diz o salmista, muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Desfrutemos aqui e agora da paz e da segurança que Deus nos oferece pela sua lei de amor. Primeira Epístola de João 4:8, 4:18. Salmos 119, 165.